Olá, famílias! Olá, família! Bem-vindos a mais um Família Ming, esse programa delicioso que parte caminhando do coração da África. Eu tenho tantas razões hoje para falar de coração, né? Uma garota que eu vi, um talento que eu vi brotar numa certa ocasião, a gente ali se divertindo em família, na casa de campo, e aí eu vejo uma garota tateando essa possibilidade de se comunicar, de interpretar. Camila Pellegrini, que satisfação ver você aqui. Tudo bem, Camila? Olá, tudo bem? Tudo Ale, muito jóia. obrigada, viu, pelo convite. Já tô Satisfação é, adorando. satisfação é toda nossa dessa grande família Ming que povoa os 5 continentes do mundo, né? Como ficou grande a nossa Acho família, que né, é. Camila Pellegrini? Graças a Deus. Gostoso Ficou ter essa grande, ficou próspera, sensação, né? né? Super. Muito. Super próspera, né? Bacana ter Graças a essa Deus. sensação, né, de encontrar pessoas pelo mundo todo, pelos continentes. E a sua vida, como é que tem sido? Como é que tem sido sua caminhada, Camila? A minha vida como boa geminiana é uma vida de conexões. Não adianta, eu só sei trabalhar dessa forma. E eu tenho trabalhado muito, eu estudo teatro há anos, né? E tenho trabalhado com teatro, tenho trabalhado com cinema, com televisão. Eu passei um período fora, 8 anos, que foi muito importante, de muito crescimento também. Tem aí mais de Oito 8 anos que eu moro anos, sozinha. Mais oito de 8 anos que eu moro anos, sozinha. que coisa linda. Localizada onde nesse grande planeta azul? Eu sou uma cigana, tá? Eu morei em vários lugares numa cidade, em outras cidades também, mais no Rio de Janeiro, por conta de ser atriz, né? Atriz, comunicadora. E lá eu fiz, assim, uma das coisas que eu fiz que eu mais gostei foi teatro, que eu acho que a essência do ator é o teatro, porque é a questão de fazer ao vivo e de você estar ali tão visceral, né? Não fica cortando nem nada. E eu tive a oportunidade de fazer a protagonista numa peça do Nelson Rodrigues, no centenário do Nelson Rodrigues. Então eu viajei com a peça, não fiquei só na cidade do Rio de Janeiro. Foi muito bacana também. E o audiovisual, que é muito importante, né? Para todos Que nós. coisa mais linda. Falando um pouco de Agora, sim, falando um pouco de Nelson Rodrigues, né? Esse marco do teatro nacional. Então você estava ali numa personagem de Nelson Rodrigues. exato. E numa protagonista, Que porque coisa linda. personagem é lindo, mas protagonista é mais lindo ainda. Foi muito Coisa bacana. linda, que bacana. Mais alguma coisa interessante? Talvez televisão, né? O Rio de Janeiro é um lugar tão especial para isso também, para você experimentar essas possibilidades. O que você destaca no mundo da TV que você tenha feito? Olha, o audiovisual, a televisão, o cinema, é muito grande no Rio, mas em São Paulo também é muito grande. Eu acho que o ator consegue se encontrar nesses dois polos, não só em um ou só em outro. Recentemente eu fiz uma série que chama As Five, da Globoplay, muito bacana, que eu era uma crítica de teatro, foi bem legal, assim. Além de novela, série, que eu fiz participações pequenas, mas que é muito importante, você vive muito isso, né, quando você tá perto. É muito interessante. A gente bate o olho no seu rosto e a gente acaba percebendo que ali, talvez numa novela das 7, em algumas ocasiões parece que você está presente, né? Hoje a gente fala do mundo streaming, então tudo isso pode ser resgatado, né? A gente pode dar um Google e achar aí a série As Five, por exemplo, em que lá está Camila Pellegrini. Não, calma aí que ainda não saiu por conta da pandemia. Muito bem! Ainda não saiu por conta da pandemia. Estava Então a sendo gente gravado e foi pode interrompido. Então a gente pode aguardar em breve novidades direto Pode, de Família Ming. Que pode delícia! aguardar que vai ter, se Deus quiser. Além de estrelar séries de teatro, peças de teatro, né? E série Globoplay. Uau! Eu mesmo estou sabendo agora. Aí vem As Five com Camila Pellegrini.
eu quero saber uma coisa. O que você tem visto? O que você gosta de assistir nesse mundo do streaming? Eu gosto de assistir muita coisa, muita coisa. Duas séries, assim, imagina, eu vi coisa pra caramba, tentei selecionar duas séries, assim, difícil, tá? Ô, Mas eu Geminiana, pensei no vamos falar mundo... de uma primeiro. Exatamente! Uma série que eu vi que eu amei, vou falar de uma por enquanto, que é Cara Gente Branca. Não sei se você já assistiu, mas é uma série que tem muito a ver comigo. Eu sou uma mulher negra, jovem, militante, e o meu companheiro é um homem branco. Ah, muito bem. Feminista, Que coisa linda. feminista, né? Ele tem, o avô é negro e tal, inclusive ele é bem diferente da mãe, dos irmãos, né? Porque os irmãos são mais caboclinhos, com cabelo mais crespo, mais morenos de pele, ele é mais clarinho, tem um olho claro, puxou o lado do pai e tal. Mas isso é uma identificação muito forte. Eu me identifiquei muito quando eu assisti Cara Gente Branca. Porque sim, vivi um dilema. Você fica um pouco, eu não vou dizer dividido, mas você fica tentando se entender nesse universo onde você quer que os pretos cresçam juntos, que os pretos prosperem juntos, né? E aí você se vê num relacionamento e amando um homem branco e sendo Coisa mais feliz. linda. Coisa mais linda. Esse é um tema tão atual, né? E é um tema de dimensão continental, né? A gente está falando desse homem que o Homo sapiens nasce no coração da África e se diverte pelo mundo inteiro. E é interessante ver nesse universo que é o seu coração, de repente você se vê diante desse dilema, né? Então, toda essa vontade de ter voz de uma pessoa negra, de falar sobre isso, de falar da sua herança e, de repente, amar um cara que é branco, que é mais claro. E aí, como é que fica, então, essa cabecinha diante desse dilema novo? Eu acho que é um processo. É um processo. E é cuidado também. Minha mãe muito fala disso, sobre cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai fazer, porque a gente recebe muita agressividade de fora, né? E aí a gente tende a generalizar, às vezes. E a gente também não a gente não tem sangue de barata. Então, tem momentos que você fica mais com o coração pulsando mais forte, só que você também tem que ter cuidado como você vai falar, como você vai se direcionar para as pessoas, ou criticar, ou não. Tenho curiosidade de saber desse início, então. Você está falando desse cuidado, desse carinho. Então, imagino, né? De repente você vê surgir essa figura que te encantou, e aí é um cara branco. Como é que é esse pequeno sentimento? Como é que brota isso de falar, vou deixar rolar? Eu sou uma mulher que gosto de homens. Qualquer tipo de homem. Mas Está eu comprometida. vou. Mas eu, graças a Deus e graças à minha família, sempre achei um homem negro lindo. Sempre achei a mulher negra linda, a criança, o idoso, sempre achei, né? E acho até hoje. Então, o meu olhar para os meus sempre foi um olhar bonito, um olhar de admiração, de achar bonito o nariz, a boca, o olho, tudo. E ele é artista como eu. Eu o conheci contratando ele para trabalhar num sarau que eu estava organizando. Muito bem. Então, o fato de ser artista já é uma coisa que junta. Isso. Que já liga, né? E O aí fato essa de ser dança artista. dos olhares, né? De repente você bate o olho, um pouco diferente do que você imaginava, mas a conversa, a aproximação, coisas em comum, né? Além dele ser lindo, né? Aí eu fiquei um pouco fragilizada. Além dele ser lindo. Mas a conexão da arte é, assim, é impressionante, assim. Com certeza,
se ele tivesse de terno e gravata num telefone, eu não ia achar tão interessante. Porque ele podia ser artista, mas naquele momento, aquele primeiro olhar, primeira energia, não ia bater tanto. Eu o conheci fazendo a arte dele. Ele dança. Então, eu o conheci fazendo a arte dele. Eu o contratei por conta disso. Porque eu Isso é não o conhecia. maravilhoso, né, Cá? Isso é maravilhoso. Tem um autor agora que nos fala muito sobre esse tema na modernidade, que é o Stuart Hall. Então, é um jamaicano que sacou isso, que a gente já não é apenas a nossa proveniência mais recente, né? Então, nós que nos vemos negros assim, em geral, a gente sabe que teve a escravidão, que trouxe muitos negros da África. Mas o Stuart Hall, ele tem um olhar mais longínquo. E ele percebe que todos nós somos humanos e todos nós estamos sempre renovando essa conexão. Então, a renovação da conexão, né, a gente pode falar de identidade, ela se dá nesse momento. Nesse momento que você olhou um cara dançando e ele dança de um jeito que é interessante, que lhe parece familiar, é o momento que você está fazendo uma reconexão identitária. É interessante isso, né? A gente manter esse coração aberto para todas essas novas conexões. E na série, você percebe isso? Então, na série está acontecendo também essas conexões o tempo inteiro? No cara, gente branca? Está acontecendo com ela. Com a personagem principal. Com o restante do núcleo, não. Então, ela carrega uma onda para poder fazer com que as pessoas não a apontem. Ela foi muito apontada. Eu não fui muito apontada, mas eu fui um pouco. Eu fui um pouco. Ela foi muito apontada e, inclusive, assim, eu não sou radical. Eu nunca fui radical nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. E ela era muito radical. Então, ela escondia esse companheiro. Olha que coisa. Ela escondia o companheiro, ela escondia o pai, que era branco. Puxa. Ela amava o pai e ela escondia ele, porque ela tinha vergonha de ter um pai branco, porque ela se sentia na necessidade de o tempo todo estar lutando e sendo militante e sendo forte. A gente se cobra sobre isso e é ruim. É ruim. Então a gente vai devagarinho, devagarinho. Então essa parte de ser muito radical eu nunca tive e eu nunca sofri também por conta disso, diferente dela, que sofreu. Então, enfrentar a sociedade que era a universidade que ela estudava, universidade num campus de gente preta, só gente preta no campus, tinha meia dúzia de brancos. Os brancos estavam em outros campos, né, não estavam no campus dela. Foi muito difícil. Uau, imagino. E é interessante também, né? Como o mundo streaming, a tecnologia permite a gente tatear um pouco desse mundo, dessas diferenças, né? Então, com a sua sugestão, tenho certeza que muita gente vai dar um play no Cara Gente Branca, que a princípio parece ser um título intimidador, né? Quando a gente fala Cara Gente Branca, parece que tem gente que é muito diferente, e no fundo você está falando de coisas tão bonitas. Você está falando sobre não se esconder, sobre ter a coragem de trazer a pessoa que você ama, independente da sua cor. Muito lindo isso, uma mensagem linda. E eu sei também que você tem uma atividade como comunicadora, né? Eu, nesse momento, me sinto dividindo Família Ming, porque, a começar do seu sorriso encantador, você com certeza está reforçando aqui a audiência do programa. Fala um pouco disso. O que você fez nessa área como comunicadora? Eu caí de gaiata total. Eu sempre soube que eu sou comunicadora, não adianta. Eu nasci me comunicando, conhecendo gente, me conectando. E aí um amigo meu que trabalhava na CUFA, que é Central Única das Favelas no Rio de Janeiro, é uma ONG / empresa, que inclusive você conhece, o Celso Ataíde, que é o diretor, CEO da CUFA. Escolhido como um dos brasileiros do ano. Tive a satisfação de prestigiar essa premiação numa casa lindíssima aqui em São Paulo. Ele saiu na capa da revista.
Celso Ataíde, nosso grande abraço. Então, estava você lá como comunicadora? Eu estava lá e um amigo que me convidou. E Uhum. ele me convidou porque queriam uma mulher negra que fosse bonita e que falasse bem. Fui parar na CUFA e Bingo! quando a Bingo! diretora da CUFA, muito doido, e sim, tinham outras meninas. Quando a diretora da CUFA me viu, que eu abri a boca e me apresentei, foi só isso que eu fiz. Ela falou, eu quero que seja você. Que legal. Aí eu conheci o Celso no mesmo dia, que eu não o conhecia, conheci no mesmo dia, e ficamos 1 ano e pouco. E o projeto era um projeto muito incrível, muito incrível. No Rio de Janeiro, Envolvia eu tenho outra marca, muitas... além da CUFA? Envolvia o Facebook. Que eu ia Uau! chegar no Facebook, exato. Eu ia chegar no Era um Facebook agora. projeto. Eles fizeram uma parceria Ah, chamada CUFA e Facebook em empreendedorismo. Os dois se juntaram. O Facebook convidou a CUFA. O Facebook é especialista em empreendedor e a CUFA é especialista em favela. Então eles se juntaram e a gente fez um passeio / investimento em várias favelas do Rio de Janeiro, convidando vários empreendedores de favela, que tem muitos. O cara que vende açaí, a menina que vende biquíni, o cara que vende cachorro quente, que vende cabinho de telefone celular, que vende bolo. Eu tenho muitos empreendedores dentro de favela. Então eles se juntaram e todo mês havia uma ação e essas pessoas conheciam um pouco desse programa do Facebook de empreender, essas pessoas, e elas ficavam aí alguns meses fazendo um curso de empreendedorismo com a equipe do Facebook. que espetáculo! E a comunicadora de tudo Muito. isso, Camila Pellegrini. Eu aparecia com o rosto total, porque a gente fazia um evento por mês e entrevistávamos várias pessoas. E eu que entrevistava. Então, eu fazia a abertura, fazia o encerramento e entrevistava todas as pessoas, fazia a cobertura desse evento todo. É, Isso acontecia todos os meses. cara, Aconteceu durante 12, eu acho. é muito legal ouvir o Celso Ataíde falando desse tema, né? Que são as comunidades, que são as favelas, que é o povo da periferia. E ele fala uma coisa que me chama muito a atenção, que é a possibilidade das pessoas se levantarem e perceberem que podem empreender. É isso que você está falando. Me lembro de um caso muito bacana aqui na Brasilândia, em São Paulo, onde os carros do Uber não chegavam para servir essas pessoas. E eles próprios, então, inventaram o Uber da Brasilândia. Começaram ali para o WhatsApp, você vê também o papel da tecnologia trazendo novas possibilidades, né? E eles próprios começaram a servir ali sua comunidade, agora virou um aplicativo efetivamente, né? E o Celso, ele resume tudo isso, né? Dizendo que favela, comunidade, periferia é potência, não é só É carência. economia. É É, economia. é muito interessante. Bacana. Muito bem. Cá, uma outra série que você traga para a gente pensar, que você traga aí com novos insights, um outro conteúdo streaming, né? A gente voltou a falar de tecnologia. Essa outra série que eu também escolhi e que eu amo essa série, porque é uma série, para mim, ela é completamente revolucionária. Chama Sex Education. Não sei nem se eu tô Uau, pronunciando corretamente, claro que tá. mas é uma Sex série, Education, né? A é uma força do série. título nos deixa curiosos. Não, e é uma série muito além do título, mas é muito além. Fala sobre feminismo, sobre sexismo, sobre machismo, sobre homofobia, sobre racismo. E as séries, graças a Deus, do Netflix, da Amazon, elas estão muito plurais. Elas estão com uma diversidade incrível. Ah, que Incrível, bonito incrível, isso. incrível. Que Então, eu bonito. não consigo ver nada sem pensar em tudo. Eu não consigo ver uma série pensando só naquilo. Eu penso em tudo. Em quais atores eles contratam, qual é a mensagem que passa, sobre o que eles falam, quais são os núcleos que tem ali nessa série. E essa série são de adolescentes que estão no colegial e que tem milhares de questões. Milhares. E o ator principal é filho de uma sexóloga. E ele é tímido, travado, ele é virgem, não consegue falar com a mãe.
Só que ele aprende muito com a sua mãe ali nas entrelinhas, no ouvidinho, porque ele não fala com ela, ele morre de vergonha. Ele só fala de coisas triviais da rotina deles, né? Mas ele não fala das questões sexuais que todo jovem adolescente tem. E aí, o que ele faz? Ele começa a dar consulta na escola. E aí, quando ele começa a dar consulta na escola, ele descobre que as questões dos jovens são muito maiores do transei ou não transei, gozei ou não gozei, mas estão muito ligadas à insegurança, à autoestima, a não se amar, a ter vergonha do próprio corpo, a não entender o que fazer para o outro aceitar essa pessoa. Nossa, é incrível. Ô Ká, e se me permite, né? Porque família Ming também tem muito a ver com isso, com essa questão identitária, né? E um sonho de família Ming, o Martin Luther King falou, I have a dream. E nós aqui em família Ming, a gente também, we have a dream. O sonho é que todos nós possamos nos identificar como seres humanos. Então é muito lindo, né? Diante da sua indicação, assisti também um pouquinho de Sex Education e amei. Primeiro que eu te vi ali um pouquinho como a protagonista, porque é um barato. Eu acho que tem uma característica que é as pessoas que gostam de falar sobre esses diversos assuntos e que conseguem em si essa liberdade para falar. Então eu te vi ali muito como a protagonista, que, aliás, é uma mulher loira como você. O meu amigo falou pra mim esses dias. Eu dei uma entrevista pra ele, ele falou assim, para que você tá loira. Não vem que não tem que você tá loira. Ela está loira, mas ela é uma mulher branca e loira e que fala com facilidade, da forma como você fala, né? Muito interessante. E, de novo, cá, as questões identitárias. Ao mesmo tempo que o filho olha para essa mãe com uma admiração gigante, ele é um pouco apaixonado, fascinado por ela, pela força que ela representa, ele tem uma timidez em si. Ele não viveria tudo que ela vive, o que ela se propõe a viver, mas ele a ama, né? E ele multiplica, então, a obra dela do jeito dele. Então, é muito lindo exato. isso, né? De novo, um convite para a diversidade. Cá, a família Ming tem que te agradecer demais. Duas grandes indicações. Ó, passaria os dias e as noites conversando contigo, mas também tem o nosso desafio, né? De tempo, de timing. Você, como comunicadora, entende isso. Queria que você deixasse uma saudação aí para as pessoas todas. Que lindo. Primeiro eu quero agradecer. Diga para a nossa grande família Ming. Agradecer pelo convite, agradecer por essa troca. Prazer é nosso. E agradecer pelos ouvidos. As pessoas, é isso que eu quero falar para as pessoas, para elas abrirem os ouvidos, para elas ouvirem o outro, sabe? Deixa o seu só um pouquinho de lado. A sua vez de falar também vai chegar. Ou eu diria que nesse momento que a gente está vivendo, tem muita gente que já falou muito, que já contou muito a nossa história. Então agora está na nossa vez de contar a nossa história. Então, a humildade que eu peço é só abrir os ouvidos. Só. E aí o resto vai se desenrolando. Espetacular. Vou explicar um pouquinho mais essa atitude nossa, que a gente fala assim, ó, em saudação às culturas orientais. A gente deixa uma saudação final. Isso tem a ver com ouvir o outro. Saudar as culturas orientais, a cultura que não é a nossa, aqui no Família Ming, sendo eu uma pessoa reconhecidamente negra, significa isso. Significa que é possível aprender com a outra cultura. Então, ao mesmo tempo, né, cara, que nós negros estamos dizendo assim, deixa a gente contar um pouquinho nossa história, eu tenho a maior satisfação de ouvir a história das pessoas brancas, como ouvimos tanto, de ouvir tudo que a Europa é capaz de nos oferecer. Tem um amigão que está devendo visita aqui, lá na Austrália, tem as culturas orientais que dizem Namastê, cara. Obrigado demais. Namastê. Delícia estar contigo. Um beijo.